Boa noite. Alguém na escuta? Mestre, o mar se levou. Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje eu trouxe para vocês umas atividades, só que assim, eu não mandei antes, porque eu queria que a gente fizesse junto, para a gente ir tirando as dúvidas, para ver realmente o que vocês entenderam ou não e ir conversando, né? Para vocês também participarem. Eu vou colocar aqui na tela, a última que nós vamos fazer é aquela que eu mandei lá e pedi para copiar. Vou colocar na tela para vocês verem a primeira. Pode copiar e quem tiver já pode responder, que a gente vai comentar. Oi, Tissa. Tudo bem? Deu certo os seus negócios? Tudo bom, Ivonete? Com vocês? Oi. Foi tudo ok? Epa. Então vamos lá, para a primeira pergunta. Vocês podem copiar, quando terminar me avisa, que a gente vai responder e comentar.
Terminou? Vamos esperar os colegas. Terminei também, professora. Todo mundo terminou? Professora, Oi. Fulvio, Oi. eu cheguei agora. Pode copiar a pergunta e a gente vai discutir para responder. Você me espera um pouquinho? Sim, a gente começou agora. Copia aí rapidinho. Então tá, obrigado. Obrigado. Vamos lá, então, pessoal? Pronto? Quem se habilita a ler? A ler, quem conseguiu responder? Boa noite a todos. Boa noite, Gisele. É para responder, professora? Sim, lê a pergunta e responde o que você acha que é o correto. Sheila, lê aí, responde.
Eu respondi. Então fala pra gente. Eu coloquei a esterilização, mas eu fiquei em dúvida Hum. com a asepsia. Leia a pergunta primeiro. Quem respondeu primeiro? Antisepsia? Lilian, leia a pergunta e responde para a professora. Sim. O conjunto de procedimentos adotados que visam impedir a introdução de germes patogênicos no organismo é conhecida como antisepsia, asepsia, limpeza, esterilização e sanitização. Eu acho que é a esterilização, mas eu fiquei em dúvida entre ela e a asepsia. Mas eu coloquei esterilização. Certo. Quem discorda da Lilian? Eu respondi outra pergunta. Eu acho que é asepsia, professora Jéssica. Eu coloquei a C. Eu também, a Joyce, acho que é asepsia. Tá. O Antônio, eu não entendi a sua resposta. Professora. Professora. Oi. Então vamos lá. Todo mundo coloca certa resposta, né? Aí você pergunta para eles, assim, é o meu ponto de vista. Pergunta para eles, Denil, você pôs asepsia. Por que você pôs asepsia? Me dá um motivo, entendeu? Seria bom, assim, ter uma explicação mais natural. Calma aí que eu vou explicar. Eu vou explicar cada um. Antônio, Não, você falou e eu não entendi. Só um minutinho. No intuito, entendeu? Professora, Oi. eu coloquei asepsia para destruir germes e prevenir infecção. Eu coloquei só esse. Antisepsia. Asepsia, Gisele. Eu respondi asepsia. Asepsia também, então. Letra B. E a maioria respondeu a letra C, limpeza. Então, vamos por eliminação. A pergunta é: o conjunto de procedimentos que visam impedir a introdução de germes no organismo. A antisepsia é o processo. O que nós fazemos à mão? A gente faz a antisepsia com antisséptico. A antisepsia é o processo que destrói os germes. Já a asepsia é quando todo o procedimento. O procedimento ele está asséptico. E aqui pergunta o conjunto de procedimentos. Então é a asepsia. A asepsia é o procedimento que deixa o organismo livre de germes e bactérias, de germes patogênicos. A antisepsia é todo o processo. A limpeza é limpeza. Então a resposta certa é a B? Letra B. A limpeza é uma limpeza comum. A esterilização. Para esterilizar alguma coisa, algum objeto, nós precisamos de altas temperaturas, de muito calor e pressão. Então, nós não conseguimos esterilizar algum objeto se não tiver pressão e calor junto. Aí nós vamos lá na manicure, ela fala assim, mas aqui tudo é esterilizado. Mas ela tem lá uma estufa pequenininha que ela abre e fecha quando ela quer. Então, não é esterilizado. Tem calor? Tem, mas não é a alta temperatura que ela não consegue nem pôr a mão. A esterilização nós fazemos muito na autoclave. A autoclave é um aparelho. Ele parece com a panela de pressão. A panela de pressão, quando ela está lá em pressão, a gente não pode abrir ela ou ela explode. Tem que tirar toda a pressão dela, esperar o tempo dela, esperar o tempo dela retirar a pressão, e depois a gente abrir. Assim é a autoclave. Tem o ciclo certinho, o tempo para cada material ficar lá dentro. E aí vai ter alta temperatura e pressão para poder esterilizar. E a sanitização é algo novo que veio para borrifar, é o ato de borrifar alguma coisa.
ela é feita por névoa, igual aerosol, com hipoclorito de sódio, que é a famosa Quiboa, ou amônia, que é o que está eliminando o coronavírus dos locais. Então, a sanitização ela é feita somente em ambiente, em corredor, em carro, em clínica, em ambiente, por meio da borrifação de alguma solução. Deu para entender a diferença? Professor, em hospital tem autoclave? Todo lugar que tem que ter material estéreo, tem que ter autoclave. Ou contrato com uma empresa que faça essa esterilização. Eu achei que era só consultório de odontologia que tinha. Só que a do hospital é bem maior. A de clínica odontológica é pequena. A do hospital é bem consequentemente mais pequena. Professora, vai aí um pouquinho. Eu não consegui ouvir nada porque está falhando demais. Você não conseguiu entender a resposta? A resposta eu consegui entender. Asepsia, a letra B, né? Isso. Aí, esse negócio que você falou aí agora de todo hospital tem que ter, eu não entendi o nome direito porque está falhando. É autoclave. Todo hospital, clínica que tem material para esterilizar, tem que ter autoclave. Autoclave? Isso, autoclave. Autoclave tem também no abrigo. Todo lugar que faz curativo tem que ter autoclave. Vou colocar aqui no chat. Autoclave. Que serve para fazer a esterilização. Podemos passar então para a segunda? Todo mundo entendeu? Agora a segunda pergunta.
Pronto, não? Eu volto. Voltei. Terminei. Pronto, todo mundo? Vamos lá, então. Para a segunda, essa é super facinho, né? Professora, Oi, Priscila. tô na E ainda. Só um minutinho. Tá bom, eu volto. Só avisar. A rocha. Ok. Então, vamos lá. Ok, professora. Tá bom, vamos passar lá para o tela. Gente, o telefone acaba com a minha orelha. Nossa, sai aqui até com dor na orelha. Vamos lá. E agora, quem vai ler? Pode ser você, então, Sheila. Vai lá. Marcou a letra aí. Quem mais? Quem vai ler? Ah. Eu coloquei a letra I. Gênesis, o áudio da Gila tá baixo. Espera aí um pouquinho. Tem mais gente com o microfone aberto. Quando um abriu, todos têm que fechar, porque senão a gente não consegue entender.
Então, vamos fechar para ela falar. Geila, você marcou a letra E. Por que que você marcou a letra E? Sim, porque a lavagem das mãos é recomendada antes e depois do atendimento ao paciente. Não sei se Isso. Quem concorda com a Geila que é a letra E, a alternativa correta? Eu, Jéssica, concordo. Jéssica, Eu também concordo Antônio, que a letra Eu concordo porque eu, eu Ivonete, aprendi isso ontem. a eu Ivonete, a Lília. também concordo. Certo. Porque a gente aprendeu isso ontem. Não teria como esquecer, né? Então, a letra A. A lavagem letra das B, né, mãos, professora? o correto é a letra E. Mas vamos ler as alternativas. A letra A diz: a lavagem das mãos é o método para limpeza de sujidades. Tudo bem, tá aí tá certo. Mas não é eficiente na prevenção de infecções. Ontem nós falamos que a lavagem das mãos é super eficiente. É ela que previne e nós estamos vivenciando essa realidade. A letra B diz que o uso das luvas dispensa a lavagem das mãos. Não. Tudo que nós formos fazer, primeiro, lavar as mãos. Se eu colocar a luva com a mão suja, eu vou contaminar a luva. Aí não adiantou de nada. Preferencialmente, deve-se usar sabão em barra. Não, é jamais usar sabão em barra. Se formos para nós fazermos a asepsia de alguma coisa, jamais sabão em barra. Vamos usar sempre sabão líquido. A letra D. A sequência da lavagem das mãos é o seguinte: punho, dorso, palma, espaço entre o dedo, polegar, articulação, unhas e extremidades do dedo. Não, já começou errado, né? Porque começou pelo mais sujo. Nós falamos que a gente começa sempre do menos contaminado para o mais contaminado. A sequência, nós temos que saber ela corretamente. Não dá para a gente mudar a sequência da técnica, porque é como é eliminado toda a sujidade, do menos para o mais. E a letra E diz: a lavagem das mãos é recomendada antes e depois de prestar assistência ao paciente. Correto. Hoje é recomendado lavar as mãos em qualquer situação, né? Mas antes e após a assistência do paciente, eu preciso lavar bem as mãos ou higienizar se não for possível lavar. E tem vários hospitais maiores, eles seguem a lei. O que a lei diz? Que a cada leito deve ter uma pia com acionamento de pedal. Então, nós não vamos colocar nem o cotovelo, igual mostrou lá naquela imagem de ontem, que a pessoa abria e fechava com o cotovelo. É errado? Não. Mas se for acionado pelo pé, melhor ainda. A lei manda acionamento com pedal. E papel toalha, sabonete líquido a cada leito, justamente para higienizar as mãos todas as vezes que eu for tocar ou sair de perto do paciente. Mas não é uma realidade para muitos, né? Essa aí estava super fácil, todo mundo concordou. Vamos para a próxima. Denilson, estão todos com o microfone desligado, só o meu que está ligado.
Só o meu que tá aberto agora. Pois é, porque agorinha, você estava falando aí, eu estava escutando de todos, quase todos que nada aqui, entendeu? Aí tava repercutindo a sua fala. Mas aqui eu consigo ver quem está com o microfone aberto e quem não está. E daí tá todo mundo com o microfone fechado. Vamos para a terceira questão. Escuta, né? Ele tem reclamando.
Podemos voltar, então? Sim, professor. Então, vamos lá. E agora, quem se candidata a ler e responder? Pode ir, então, Denise. Pode ler a pergunta e responder? Pode. Beleza. A lavagem das mãos é isoladamente uma das ações mais importantes para a prevenção e controle das infecções hospitalares. Deve ser realizada antes e após a prestação de cuidados ou de exames em cada paciente. Eu respondi a letra A. Respondeu a letra A. Por que você respondeu ela? Professora? Oi. Comenta o porquê que você concorda com a letra A. Simplesmente eu, futuramente, se Deus abençoar, como técnico de enfermagem, eu não vou atender o paciente com falta de higienização, correto? É claro que vai ter todo o procedimento cabíveis a nós, enfermeiros e técnicos. Você não vai chegar do nada, vamos supor, você é enfermeira, aí você fala para mim, Denilson, vai medicar tal paciente, sem luvas e sem adequação. Eu não vou fazer isso. É claro que existe todo o protocolo para que tanto o paciente como você se previne de doenças e infecções. Todo mundo concorda? Sim, concordo. A pergunta é se isola é a lavagem. Pode falar quem falou. É isoladamente uma das ações mais importantes para a prevenção. Isso. Em termos, eu concordo, mas não é uma coisa isolada, é uma coisa praticamente uma regrinha, entendeu? Que todos têm que fazer, é um procedimento que é necessário fazer. Então, não é uma coisa isolada, é a maneira mais eficaz. Isso. Mas quando você diz que é a maneira mais eficaz, você está dizendo que ela faz tudo. Que ela previne o controle das infecções. Esse conceito é do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde, ele fala para a gente que a lavagem das mãos é isoladamente a ação mais importante, sim. Porque de nada adianta eu ter um material estéril, mas eu ter a mão suja. E nós vimos ontem que as mãos do profissional é o que mais contamina o paciente e o ambiente. Então, pelo Ministério da Saúde, a lavagem das mãos, isoladamente, ela é uma das mais importantes. Não é única, mas é uma das mais importantes. Ela, isolada, ela consegue muita coisa. Claro que tem todos os outros, as outras regrinhas, os outros materiais, todo o protocolo que nós vamos seguir para poder evitar o controle das infecções. Mas ontem, quando eu falei que a lavagem das mãos, a higienização é responsável pela contaminação das IRAs, das infecções relacionadas à assistência à saúde, a gente pode deduzir que ela é, isoladamente, a ação mais importante. A única causa das IRAs, que é as infecções que mais mata, que é as infecções, às vezes, as infecções generalizadas, que a gente vê, a maioria são IRAs, quem previne é a higienização das mãos. Correto? Então, a letra A é a correta. Isso. Letra A, correto. Professora? Oi.
Eu falei dos meus argumentos. Cada um pensa determinadas ações. Cada ação leva a sua reação. Então, o que eu falei foi o que eu pensei, entendeu? Você tem que ter autonomia de fazer as coisas certas. Porque se você não fazer as coisas certas, você não está apto a exercer aquela. Esse foi o meu jeito de pensar. Cada um dos meus colegas tem um jeito de pensar. Eu não vou discordar de nenhum. Assim como ninguém vai discordar da minha palavra. Sim. Nós estamos aqui para aprender, né? E aí nós vamos discutir. Quando eu falo discutir, é conversar sobre um assunto. Você deu a sua opinião, a colega, ela discordou, ela deu a opinião dela, cada um tem a sua opinião. Só que quando são conceitos e técnicas, a opinião, a ideia é a mesma. E aí a gente está aqui para aprender o que é certo. Claro que eu não sou 100% certa, que eu não vou conseguir passar tudo, porque eu sei tudo, eu só faço as coisas certas. Não porque todo ser humano não faz, né? Mas aí a gente tem que aprender o que é realmente certo. E a ideia era essa mesmo. A ideia é vocês irem assimilando as coisas de acordo com as dúvidas. Porque quando a gente copia, escreve, fala, fica bem mais fácil de a gente memorizar tudo. Do que eu só ficar falando, e aí as dúvidas nem surgem, porque eu só falo, vocês não sabem nem, às vezes não conseguem nem absorver tudo que eu falo. Professora, Oi. igual assim, ó, esse negócio fala isoladamente, aí, tipo assim, a lavagem das mãos, ela sozinha, vamos supor assim, só com sabão líquido, ela consegue, igual você falou ontem, ela consegue trazer um resultado bem eficaz. Mas assim, que nem eu estava falando, ela isoladamente, sozinha, mas ela precisa de outros componentes, no caso o sabão, no caso o álcool, não é isso? Não, mas aí isoladamente a técnica é correta. Já considerando que foi Sim. a lavagem. Esse isolado quer dizer que. A técnica. Quer dizer que a técnica em si. Isolado aí. Isso. Quer dizer que a técnica em si de lavagem das mãos. Uhum. Por causa que esse isolado aí é que me deixa um pouco na dúvida. Entendeu? Quando a gente mais tranquilo. Eu entendi. Quando a gente fala sobre lavagem, nós estamos falando de água e sabão. Quando nós falamos de higienização, aí sim nós podemos falar de água e sabão ou qualquer outro produto antisséptico. Álcool, clorexidina, álcool gel. Então, e o isolado aqui quer dizer toda a técnica, a lavagem feita com água e sabão corretamente. Sim, tranquilo. Obrigada, professora. Por nada. Vamos para o outro, então. Eu acho que o outro é capaz que vocês já devem ter copiado. O outro é o que eu já tinha passado para vocês antes. Quem não copiou, pode copiar agora. Copiou, né? O meu nome. Então, pessoal, a questão do paciente, do nome do paciente, nós não podemos contar nunca. Então, aí tem só as iniciais. Às vezes nós vamos comentar. É antiético eu chegar aqui e falar, meu paciente teve uma parada hoje e aí a minha colega não conseguiu reanimar e tal. Não é antiético. Eu estou contando um fato. Eu estou relatando para vocês o que aconteceu comigo.
E aí serve de experiência para vocês. Agora, é antiético, ou seja, foge à ética profissional, não pode ser feito em hipótese alguma, eu chegar aqui e falar assim, o meu paciente, João de tal, ele lá que lá está internado lá no evangélico, no quarto tal, no posto 102, e aí a colega Maria foi lá, fez a medicação errada, dar os nomes. A gente contar o fato não é antiético. O antiético é dar nomes às pessoas. Então, é por isso que aparece só as iniciais.
Pronto? Pronto, pessoal? Mais um minutinho, professora. Tá, quando terminar, avisa, por favor. Se esse cara não faleceu com tanto tiro assim, Deus ajudou ele. Morreu ainda não. Às vezes não era o dia. Professora, sorte mesmo. Foi o cara que foi deu um tiro no braço do mototáxi e foi bater de frente com os policiais. Já era. Sabe, ficou sabendo de ontem? Morreu na hora? Eu vi, eu acho que eu vi Morreu na no hora. policial. É, porque ele assaltou o mototáxi, ele deu um tiro no braço do mototáxi, parece que ele está em cirurgia agora, e foi confrontar os policiais. E o rapaz era novo, mais ou menos uns de 20 a 24 anos. E ele... Eu vi comentário nos grupos policiais, mas eu não vi que ele tinha falecido, não. Ele foi só roubar? Uhum. Ele atirou porque foi roubar? Olha, ele fez o assalto, né? Que praticamente quando o emeliante vai fazer o assalto ao indivíduo, ele normalmente ele preza o quê? Preza o dinheiro, né? Do mototáxi, né? É. Aí acho que acertou e a polícia já estava no vácuo dele, foi tentar entrar em conflito, né? E não deu certo para ele. A polícia já estava com raiva. Não, vai vendo. Que estava confrontando, né? É algo que a gente não faz de jeito nenhum. Confrontar. E eu fiquei de cara, professora, porque o rapaz é novo, sabe? Mas assim, Adenilson, as pessoas nessa época agora, elas estão surtando. As pessoas estão fazendo algo que a gente nunca imaginou. A Verdade. situação que nós estamos vivendo está tendo muito mais depressão, mais psicológico, mais suicídios, mais roubos. Porque às vezes Verdade. qual que era a condição desse rapaz, mas pensa assim, um pai de família que tem lá 2, 3 filhos, a esposa, tem que manter a casa e perde o serviço. Ele fica louco, ele não dá conta. Não, mas professor, não vem ao caso tentar fazer um assalto, né? Eu acho que tudo nessa vida tem um porém. Mas o surto psicológico, ele faz a pessoa fazer coisas que ela jamais queria. Lembra daquele enfermeiro que matou a esposa? Sei, os dois eram da Bahia, parece. A menina parece que tinha 29. E esse rapaz parece que ele trabalhava no SAMU, né? Se eu não me engano. Trabalhava no... Eu acho que foi tudo premeditado, porque ele é o famoso feminicídio, né? Então ele não já tinha desgastado a relação e a moça foi buscar o menino, né? Na casa dele e ele, como bom médico, já sabe os pontos vitais, né? Ele matou ela na frente do menino e já avisou todo mundo e depois se matou. Eu já acredito que foi um surto psicológico. Eu conhecia ele. Mas Sara acha que isso foi um surto? Eu não sei o que aconteceu. Mas era uma pessoa que ninguém imaginava que ia fazer. Eu acredito mais em surto psicológico. Professora, eu não conheço o caso, não, mas eu também acredito muito em surto psicológico. Do lado da casa da minha mãe tinha um senhor, ele já tinha 76 anos, estruturado, ele não tinha motivo nenhum para surtar. Vamos responder, então. Agora, é o seguinte, nós temos um paciente, a história de um paciente, bem resumida, para nós fazermos a evolução ou a anotação de enfermagem. No caso, aí vai ser a anotação, porque nós vamos receber ele.
A evolução é quando o paciente já está no hospital e a gente vai dando evolução no tratamento, na assistência. Continuidade na assistência dele. Aí tem algumas informações. O nome do paciente, quantos anos ele tem, então a gente vê que é um paciente novo, é divorciado e o diagnóstico dele é ferimento por arma de fogo, então ele foi baleado. Aí é o histórico pessoal e médico dele. O paciente relatou discussão com a ex-esposa por motivos pessoais. Durante essa briga, o acompanhante dessa mulher começou a agredir o paciente MO. Então, posteriormente, sacou um revólver e atirou 6 vezes no mesmo. Os tiros acertaram as regiões torácica, ombro direito, coxa esquerda, zigomática direita e também atingiu a cabeça de raspão. Os sinais dele. A pressão arterial dele está 124 por 72 milímetros de mercúrio. O pulso, corrija essa palavra aí, gente, não é pulso, é frequência cardíaca, está 85 batimentos por minuto, nós não vamos falar pulso, frequência cardíaca. A temperatura corporal dele está 36,5 graus e a frequência respiratória 18 respirações por minuto. A gente vê que vocês ainda não tiveram aulas de sinais vitais, que eu estou aguardando a liberação do laboratório, né? Porque sinais vitais não tem como a gente fazer só assim, falando. E aí nós vemos que os sinais vitais deles estão bons. Então, ele está um paciente grave, porque ele teve vários tiros, tem vários ferimentos, mas é um paciente estável. E aí, na aula de anotações e registros, nós tivemos lá um roteiro. Agora nós vamos fazer o roteiro dele. Quem lembra qual que é o primeiro passo da anotação de enfermagem? O que nós vamos colocar? Ninguém lembra mais. A gente falou essa semana. Nós temos que colocar data e hora. Nós vamos começar com a data e o horário. Nós vamos falar 27/8/2020. Vamos simular que nós estamos chegando no plantão e recebendo esse paciente. Então, às 19 horas. Vou mostrar aqui o meu para vocês. Flúvia. Oi. Flúvia. Sim. Eu não estou entendendo. Para a gente fazer igualzinho o que está aqui, né? Que eu já tinha copiado. Aí eu vou colocar primeiro lá a hora e a data de hoje, né? Isso. Agora que eu vou fazer agora, na evolução do paciente, né? Isso. Nós vamos fazer a evolução dele. E aí nós vamos começar colocando a data e o horário. Ó. Vou mostrar para vocês. Data. Hoje são 27. 7/8/2020. 2020. Compartilhando, eu vou compartilhar a tela aqui para a gente ver. Agora sim vai dar certo. Acho que rolo que eu fiz aqui. Flúvia, aí no caso,
eu coloquei assim, histórico, pessoal e médio. Da mesma forma que está no outro. Aí, para começar a fazer a evolução do paciente. Tá certo ou tá errado? Eu não entendi isso. Você colocou como? Eu coloquei igual o primeiro, lá não tá lá, depois que tá lá os dados, né? Aí tá escrito histórico, pessoal e médio. Não. Aí eu coloquei. Aí não precisa, né? Não. Nós vamos formar o texto. O texto igual tá aí na tela. Normalmente vai ter lá a folha com as partes específicas onde você vai colocar. Então, lá em cima vai ter o nome do paciente, o nome completo, e não assim, igual tá aqui, o nome certinho. Vai ter a data e vai ter o diagnóstico médico. Pode copiar. Como? Pode copiar o que você pôs, simplificou aqui na tela do rapaz? Pode. Aí, essa é a forma para vocês entenderem como nós vamos fazer a anotação. Aí vai ter as linhas da parte da enfermagem e vai ter as linhas da parte do médico, são separadas. Na parte da enfermagem, onde nós vamos fazer a nossa anotação. E aí nós vamos começar dessa forma. A data, o horário, lembra que eu falei que é tudo sempre no tempo e na hora certa, naquele exato momento, né? A termo. Aí nós vamos colocar a data e o horário. Depois disso, tem lá, lembra que tem os passos que nós vamos seguir, que é a ordem cronológica, a ordem certa. O que nós vamos colocar primeiro? O que está acontecendo? Eu cheguei no plantão, então eu recebi o paciente. Quando eu chego no plantão, eu recebo o paciente. Ou quando o paciente chega, ele chega de outro local, eu recebo ele também. Quando eu levo o paciente, eu posso encaminhar ou eu posso entregar. Entreguei o paciente ao centro cirúrgico. Encaminho o paciente ao centro cirúrgico. Quando eu encerro o plantão, eu entrego o plantão. Então, eu recebo e eu entrego. Aí, por isso que vem, recebo o paciente. Primeiro, nós vamos colocar o nível de consciência do paciente. Recebo o paciente consciente, recebo o paciente em coma. E aí, no caso, como esse paciente ele contou para nós, ele falou da queixa dele, ele é um paciente consciente. Ele sabe tudo que aconteceu, ele conseguiu contar a história. Então, ele está orientado no tempo e no espaço. E o próximo passo é colocar a orientação do paciente. Então, orientado no tempo e no espaço. Ele sabe onde está e o que está acontecendo. Ah, o meu paciente não sabe o que está acontecendo, ele não sabe onde ele está. Ele está confuso. Então, recebo o paciente confuso e desorientado. Aí, depois disso, nós vamos colocar a queixa dele. Aí, nós vamos contar o que ele está falando para nós. Mas de uma forma bem reduzida. Não precisa a gente contar igual está lá na historinha, que ele levou o tiro por conta do divórcio, ele é divorciado e tal. Não precisa. Nós vamos colocar só as informações importantes. E aí, no caso, com ferimentos de armas de fogo na região torácica, coxa esquerda, ombro direito, região zigomática e na cabeça por raspão. Região zigomática é essa região aqui do rosto da gente, a maçã do rosto. Depois que eu coloquei a queixa do paciente, eu vou colocar os sinais vitais que eu mesmo vou ferir. Ninguém vai me falar, não. Eu vou ferir os sinais vitais dele e vou colocar. Então, vem aí os sinais vitais que foi falado pra gente na história. Depois dos sinais vitais, são os itens relacionados à prescrição médica. Coloquei, mantendo soroterapia em membro superior esquerdo para hidratação.
Então, o médico só colocou o soro nele para ele continuar hidratado. O que eu posso colocar mais aí? As medicações em antibiótico terapia, em nebulização, em uso de anticoagulante, tudo que o médico falar, tudo que o médico prescrever, nós vamos colocar nessa parte. Depois dos itens relacionados à prescrição, nós vamos colocar as sondas e dispositivos. Aí não está, só dando um exemplo para você. A gente vai fazer mais vezes, para poder ir familiarizando com isso. Aí nas sondas e dispositivos, eu vou colocar se ele tem traqueostomia, se ele tem sonda nasogástrica, se ele tem gastrostomia, se ele está em uso de oxigênio, que é a oxigenoterapia. Depois nós vamos falar sobre os curativos, se for o caso. No caso, seria o meu paciente aí, ele teria alguns curativos. Então, eu vou falar sobre os curativos, nós vamos aprender a avaliar o para colocar. O tipo do curativo. Lesão por úlcera de pressão, calcâneo direito, com as bordas auriculares, com parte necrosada, nós vamos relatar todo o curativo. Aí as assistências prestadas, o que eu fiz? Realizo higiene corporal, realizo troca de fralda, mas eu posso realizar. Administrar Professora, só desculpa falar, senhora, tudo que acontece no hospital, sempre tem que fazer essas anotações de tudo que você que entrar no hospital, no seu plantão? Tudo porque ele é um registro que vai te proteger, inclusive na lei, se você tiver algum processo. Então, Entendi. o seu documento que você fez ou que você não fez. Algumas coisas a gente não vai fazer. Depois da assistência realizada, aí no caso eu coloquei encaminhado ao centro cirúrgico, em maca hospitalar. Nós temos que falar se ele foi andando, se ele foi de maca, se ele foi de cadeira, como que o paciente foi transferido ou encaminhado para outro local. Por fim, assina, bate o carimbo e assina, de forma legível. Mas nós vamos falar sobre isso mais vezes ainda. Muito mais para vocês assimilarem. Certo? Algum comentário? Não? Todo mundo caladinho. Tem que bater o carimbo? Tem. Todo profissional tem que ter o carimbo com o número do Corém. Primeiro e último nome, o grau, né, a profissão, primeiro e último nome e o número do registro do Corém. Mas eu achei que carimbo era só para o médico, técnico de enfermagem também tem que ter? Também, inclusive, estagiário tem que ter. Todo mundo tem que ter carimbo. Entendi. Pessoal, então, boa noite. Bom final de semana para vocês e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau, boa noite, professora também. Professora, a senhora não falou meu nome. Quem? Aparecida? Isso. Eu coloquei presença, sim. Coloquei presença. Não, então tá. Então, boa noite. Boa noite. Até. Agorinha o Márcio chega. Tchau, professora. Tchau, tchau. Senhora, eu queria fazer outra pergunta.